Afinal, quem vai se despedir, quem vai morrer no final de The Walking Dead? Um dos principais ali vai, Daryl, Maggie, Carol ou Negan? Rosita vai mesmo? E Judith, que vai ser ferida, será que ela vai? Pois é, já temos muitas informações que eu já falei em diversos vídeos, e nesse aqui eu vou falar quais que tem mais probabilidade baseado em uma lista ali e quais que não. Se você quer saber, cola nesse vídeo aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo aí pra falar sobre o final de The Walking Dead, que sim, contém teorias, mas também contém vazamentos reais confirmados. Então é um somatório disso pra gente chegar na ideia de quem vai se despedir da gente no final. Sem enrolar, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação e se inscreve no canal pra você não perder nada, que essa semana tem vazamento importante nessa quinta-feira. Anota aí pra você não perder e também, claro, o link tá aí embaixo na descrição pra você que ainda não garantiu sua camiseta do nosso drop The Walking Dead mais CRM, tá acabando, corre lá pra garantir a sua. E seguinte, meu querido, eu quero dizer que nesse vídeo aqui eu vou me basear principalmente numa lista que esse site aqui, Screen Rant, disponibilizou sobre os personagens que estão mais prováveis de sobreviver no final de The Walking Dead. Eles fizeram uma listinha ali e justamente eu percebi que tem algumas inconsistências nessa lista, porque tem uns que estão ali que podem sobreviver segundo eles, que na verdade é o contrário, podem morrer. E justamente vamos começar a lista que eles colocaram aqui com o 10º lugar deles, que é a Rosita. Pois é, eles dizem que é provável dela sobreviver e aqui embaixo tá o meio que o motivo, né, que eles colocam. Traduzi aqui a página para português até para ficar mais fácil, né, para quem não sabe inglês. Ó, aqui eles dizem que a Rosita é uma das personagens mais duronas da série, a tradução aqui veio meio errado. E ainda eles ressaltam que nos quadrinhos ela morreu pros sussurradores lá nas estacas, né, e ela sobreviveu na série. Assim, motivos meio rasos, a gente deve concordar, e justamente por não aprofundar em nenhum spoiler ou coisa que vazou, tá pouco preciso, porque a personagem mais provável de morrer no final de The Walking Dead, pelo menos por enquanto, é a Rosita. Sim, gravaram uma morte dela de frente a uma galera que é público ali, numa cena que eu já descrevi aqui várias vezes, em que ela vai salvar a bebê Coco, tá cercada por uma horda de zumbis, consegue salvar, pular, mas ela acaba saindo mordida. E a gente segue aqui para um próximo nome que eles colocam, né? A tradução colocou Aaron como Arão, mas tudo bem, é o Aaron, vocês sabem quem que é. Eles falam que ele é um dos personagens mais prováveis de sobreviver no final. Como motivos, eles colocam que o personagem enfrentou muitas dificuldades, longas lutas e tudo mais, mas mesmo assim ele sobreviveu o suficiente para ser um dos líderes principais da série. E no final que eles ainda adicionam que ele mudou na última temporada, tornando-se alguém cada vez mais bruto, né? Ele pode fazer coisas muito loucas simplesmente por alguém que pode ameaçar ele. E assim, eu posso até concordar que pelo nível de liderança dele ele pode sobreviver, mas tem alguns indícios que tornam esse personagem um personagem com a grande probabilidade de morrer também. Tipo, esse é um dos poucos que são raríssimas as informações de gravações, você não vê foto dele vazada em gravações, nos episódios finais não teve aparecimento dele em público gravando, pouquíssima informação sobre ele, mas eu trouxe umas exclusivas aqui, como por exemplo de que teremos zumbis variantes no final de The Walking Dead, inclusive gravaram uma cena em que um zumbi pega uma faca e tem uma luta corpo a corpo com um personagem importante. Esse personagem importante ainda não tá confirmado quem que é, mas a grande probabilidade é que seja o Aaron, porque na mesma cena ali aparentemente ele vai estar envolvido. Nada é confirmado se ele vai lutar com esse zumbi, mas se ele lutar, como é uma coisa pros últimos episódios ali, pro penúltimo se eu não me engano, seria uma morte impactante pra mostrar a ameaça desses novos zumbis muito loucos, fora também os outros indícios à parte, que se referem à semelhança visual dele com o Rick dos quadrinhos, por exemplo. O Rick no final dos quadrinhos é o mesmo visual do Aaron. O Rick tem o cabelo curto assim, tem essa mesma barba, não tem uma mão e tem atitudes de bater de frente ali com a liderança no final, o que o Aaron faz em vários pontos. Então não coloca a mão no fogo pra ele. O próximo da lista que eles colocam aqui é o Gabriel, né? De acordo com eles, ele deve sobreviver no final por conta da evolução dele, que ele era um homem covarde e tudo mais, aprendeu a ser forte, evoluiu, né? Mas isso aí já tem um tempinho. Só que ao mesmo tempo eles já colocam a inconsistência aqui, que eles viraram inimigos de Commonwealth nesse final já e tudo mais. E sim, eu não coloco a mão no fogo pro Padre Gabriel, apesar de eu achar menos provável que ele morra do que esses outros dois que eu falei, ele também estava envolvido no dia das gravações do que seria a cena da morte da Rosita, aquela que eu falei do beco, que ela é cercada e tudo mais. E como eu contei também, principalmente essas mortes gravadas em público, que muita gente sabe, muita gente viu, eles gravaram várias vertentes
vertentes diferentes de mortes, várias variáveis, e a gente pode pensar, tinha o Eugene e o Gabriel estavam envolvidos nessa cena, então podem ter gravado morte pra eles, então, sei lá, vai que eles decidem mudar no final. Na sequência temos Eugene, que lindamente colocam aqui como Eugênio, né, na tradução, mas enfim. Aqui eles ressaltam a habilidade dele de ser enganador, de ser esperto, apesar de ser fraco, e aqui eles destacam que os personagens como Eugene parecem sobreviver mais do que personagens secundários. Mais um personagem que também eu não coloco a mão no fogo, porque é o mesmo exemplo do passado ali, do Gabriel. Eugene também estava envolvido na mesma gravação da morte da Rosita no dia lá, inclusive com o dublê dele. O Gabriel também tinha um dublê, a Rosita tinha um dublê, então os três tinham um dublê, e aí eu coloco a possibilidade. Na minha opinião, pode ficar entre os três. Pode ser que gravaram uma morte um do outro ali e no final vão decidir. Ficaria entre os três pra morrer nesse ponto. Mas assim, se for olhar o histórico em geral e baseado nos quadrinhos, esse eu acho menos provável de morrer do que Gabriel e Rosita. Porque baseado no final dos quadrinhos, o Eugene é muito fundamental na história de Commonwealth e o pós-Commonwealth também, no final ali no salto temporal. Ele é mostrado trabalhando na linha férrea, expandindo os caminhos da comunidade e tudo mais, então ele é bem importante depois de tudo. E eu acho que a série pode adaptar esse ponto aí de uma forma bem parecida ali. E aí a gente segue pra uma que eles colocam aqui, que provavelmente deve sobreviver, e essa aqui a gente com certeza acredita nisso, né? É um dos principais. A Michonne. O ponto a gente nem precisa ler aqui o que eles colocam, né? Que é porque ela deixou o show e tudo mais, tá numa jornada atrás do Rick. Também, claro, destacam aqui que ela é bem forte e deve aparecer em alguma outra produção ou spin-off, alguma coisa explicando sobre o Rick. Realmente, essa aqui a gente pode dizer que tem ali 99,9% de certeza que não morre no final de The Walking Dead, só se fizer uma loucura muito grande, porque a gente já não sabe se ela vai aparecer no final, ainda mais se ela aparece de forma gloriosa ali, com ligações com o Rick e tudo mais, e morre. Não vai ter. Seguindo aqui a lista, é falado da Carol, e essa aqui é importante. Eles falam que tem probabilidade dela sobreviver, mas isso aqui eu já questiono também, porque é outra que eu não coloco a mão no fogo por conta de umas coisas que tiveram novas aí, né? Os motivos que eles colocam é da engenhosidade, da capacidade dela de lutar e se virar em diversas situações, mas aqui no final eles justamente colocam o ponto que é o que eu acredito, né, que pode dar essa brecha pra Carol morrer, que é justamente ela ter saído do spin-off junto com o Daryl. A atriz saiu pra poder descansar e tudo mais, e a série agora vai ser só do Daryl, inclusive mudou pro rumo, vai ser pela Europa e tal. Isso tudo provavelmente tornaria bem provável que fosse uma desculpa, né? Que na verdade ela morre no final de The Walking Dead, por isso que ela não tá na série com o Daryl. Mas aí, indo pro spoiler, pros vazamentos, a gente teve indícios do visual final da Carol no final da série. Que essa aqui é uma das fotos que ela tá em Alexandria, muito provavelmente como líder de Alexandria, com o cabelo das antigas, ali após um salto temporal grande que vai ter, que vai mostrar a comunidade toda perfeita. Mas como eu falei no ponto da Rosita, gravaram vários caminhos diferentes pro final de The Walking Dead. Isso aqui pode ser um deles que ela sobrevive, e pode ter um outro escondido em que ela morre, então não coloco a mão no fogo. Depois disso aqui eles falam da Judith, que colocam aqui como Judite, né, em português, e sim as explicações que ela reflete muitas características aí dos seus pais, né, mas também aqui eles jogam um contestamento nessa situação, que seria bem frustrante, uma injustiça terminar ela morrer e não reencontrar com a Michonne e o Rick. E é justamente por isso, a gente tem indícios de que Judith vai ser ferida, de que vai ser um ponto bem preocupante pro final da série. Tem as imagens lá do episódio 23, de quando ela é baleada, ferida, Daryl corre com ela pro hospital, isso aí. Seria devastador ela morrer pro final, nível a morte do Rick nos quadrinhos às vezes, mas ao mesmo tempo precisaria ter um encontro. Então seria violenta a mão da crítica em cima da série se isso acontecesse. Então eu acho que não. Na sequência aqui temos o clássico Daryl, exatamente. Dizem aí sobre a possibilidade dele ser um dos principais que deve sobreviver. Aqui eles destacam principalmente as capacidades dele de sobrevivência, o quanto ele é bom ali no Apocalipse, isso é extremamente claro. E no final também falam do spin-off, né, que agora tem o spin-off só focado nele, que ainda nem vai ter a Carol mais, então é mais provável ainda que ele sobreviva e não morra no final de The Walking Dead. Ainda mais que a cada dia que passa, esses spin-offs estão se comprovando verdadeiros mesmo. Mas também você deixa aquela porcentagem de possibilidade de ter uma reviravolta e eles terem gravado a morte pro Daryl ali, tá guardado. Seria devastador, mas muito mesmo. Eu não acho que não. Na sequência aqui nós temos nosso clássico Negan, pois é, que eles dizem ser bem provável de sobreviver, que vai bem na mesma linha ali do Daryl. É dito sobre o crescimento dele, nas mudanças dele, ele provou ser uma pessoa confiável e realmente. E claro, tocam no ponto do spin-off dele com a Maggie, que vai ter história, que é a continuação direta de The Walking Dead, e que realmente por ser continuação não faria o mínimo sentido ele morrer no final da série. Também, claro, agora trazendo pro lado de análise e vazamentos, outras coisas, tem a possibilidade desse spin-off ser falso, mas a cada dia tem se comprovado mais que é real mesmo. Só que também, um outro ponto pra eu não colocar a mão no fogo e falar ele vai sobreviver, é esses pontos de vários finais diferentes gravados
gravados e que a última informação que a gente tem sobre gravações do Negan é que ele salva a galera ali no hospital, usa tática de sussurradores pra levar a horda pro meio do mato e some. Ninguém sabe mais nada do que acontece com o Negan depois, só que ele gravou uma cena ali no meio da mata. Meu querido, não coloco a mão no fogo pra esse cara. E pra fechar, vamos de Maggie. Eles dizem que é a personagem mais provável de sobreviver no final de The Walking Dead e eu discordo totalmente. Apesar de terem indícios que eles colocam aqui que são bem certeiros e fazem muito sentido, eu não sei. Tipo, eles dizem aqui que ela tá se tornando líder, que tá virando um líder padrão Rick Grimes aí, que ela e o filho dela estão quase garantidos pra sobreviver à temporada final e também tem ali o spin-off, que é o ponto que eles sempre tocam. Como eu falei sobre o Negan, o spin-off pode ser verdadeiro ou não, pode ser um bait ou não, e na questão de vazamentos e informações sobre o final das gravações, a gente não tem muito de como a Maggie termina, ou será que tem? Será que depois eu vou passar? Não sei. Mas por enquanto a gente não tem muito, e ainda mais por ela ir pra um rumo que bate de frente contra a Commonwealth, pode ser que ela tenha uma morte parecida com o Rick dos quadrinhos. Pode ser que tenha uma morte dela que foi gravada e tá guardada ali também. Então digo sobre a Maggie que também eu não coloco a mão no fogo. Ela não é a mais provável de sobreviver, não. Pois é, no geral, pra concluir esse vídeo, dos personagens todos que são citados aí, mais provável de morrer no final é a Rosita, até o momento. Eu quero saber o que você acha. Coloca aí nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso. Quem você acha que não pode morrer no final, né? Quero pedir também que você clique nesse like, se você puder, me ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal pra você não perder nada e logo eu tô de volta com muito mais. É isso aí, um abraço. Fui!